quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território, para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Então, sabendo que a autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro como me vejo. Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação, escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? E depois, aí, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que eu estou construindo. Quer dizer que as pessoas querem saber como que é, aí descobrem como que é e depois não querem pagar o preço. Então, fazer jejum é muito importante para todos os sentidos. Eu entro dentro de um campo ali dentro que coisas acontecem, coisas aparecem. E daí o Lu falou a mesma coisa. Andresa, o que eu senti lá no treinamento do Mar, ele nem sabe, ele falou, ele nem sabe ainda o que aconteceu, mas eu tive uma elevação assim, espiritual e tal, exatamente de um campo que abriu, que é muito poderoso. Mas a sensação que eu tenho de pensar na carne, se eu tivesse que comer aquela carne, a sensação é que é como se eu estivesse ingerindo uma energia negativa. Para crescermos e evoluirmos e melhorar a cada dia, nós precisamos experimentar o nosso corpo. Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Outro Tiago. E ele não deixou de ser musculoso. Não deixou de ser musculoso. E não fica As fotos como mais pessoa... recentes, eu não sabia que ele está 2 anos sem comer carne. Fotos recentes que eu vejo do Instagram todo santo dia, ele está lá fortão. Fortão, forte. Então, assim, até para quem tem essa crença, não tem essa crença. Faça o teste com você. E olha que o Tiago nem come ovo. Então, já, né? Porque as pessoas dizem, ele não, Cara, não nem come... ovo. Não, a gente é grão de bico, ervilha. É isso aí. Então, muita brócolis, couve. Então, tudo que tem fonte proteica, a gente está sempre ali se alimentando diariamente. Então, mas daí não é só em uma refeição. Acho que a nossa diferença é essa. Todas as refeições eu tenho uma porçãozinha de alguma coisa de alguma que é coisa, importante. isso. E Dre, olha, eu não suplemento em nada. Igual a mim. Absolutamente nada. A Bianca, inclusive, você quer saber de uma coisa? Que a Bianca também, minha esposa, não come carne há muito tempo. E veio a ideia de que vamos suplementar com B12, por exemplo, tá? Até teve uma época que eu suplementei com B12 por causa de crença, porque alguém está dizendo tal, e aí você começa a acreditar. Sim. E eu comecei a acreditar nisso, que precisava suplementar. Aí eu suplementei por um tempo, acho que 1 ano mais ou menos, e depois eu larguei mão. Porque, cara, eu fiquei já tanto tempo sem comer carne e nunca tive nenhum efeito colateral negativo em relação à falta de comer carne, então aí eu não vou mais tomar essa suplementação. E a Bianca continuou. Sabe o que aconteceu? Ela ficou com over de B12, que é tão ruim quanto também não ter nada. Olha. E aí o que aconteceu? Ela parou de suplementar e agora normalizou. Agora a B12 dela é normal, não é nem acima, porque é perigoso também. Eu não sei quais são os danos que dão. Dan, procura aí quem tem B12 no Google para nós. Quem tem B12 acima do normal, quais são os perigos para a saúde. E também nem abaixo, entende? Então, quer dizer, para ela normalizou, parou de tomar a suplementação. E alguns vão falar muitas coisas, etc. Mas enfim. Agora outra pergunta. Nosso corpo é sábio. Hã? O nosso corpo é sábio. Pois é, então. Tem a sabedoria própria. Talvez, eu já ouvi dizer que o nosso corpo, ele consegue, quando a gente não suplementa, ele consegue suprir. Aí tem gente que fala que, mas a B12 que o próprio corpo produz não é a mesma da carne, que não sei o que lá. Tá bom, eu quase 50 anos
com o vigor que eu tenho, com a energia que eu tenho uma baita de uma energia, mesmo quando eu me entupia de farinha branca e de açúcar, eu tinha muita energia. Com menos é mais ainda. Então, né, Dan? Quando eu estou de jejum, como é que eu fico? Elétrico. Fico louco, cara. Parece que eu... sei. Caraca, você fica assim também? Também. E Caraca. aí ele tem as ideias, ele precisa falar, ele sai se fico muito mexendo, focada. tremendo, andando, Fico sai focado, correndo, não para de andar. Sim. tenho muitas ideias, Sim. eu começo a entrar em meditação sem fechar os olhos, as coisas vão aparecendo para mim cada dia com mais clareza. Mas aí, quem tem B12 e acima? Ela pode ter fadiga, tontura, falta de energia e desfalência, né? Então vai levantar, pode quase desmaiar. Com excesso de B12, Excesso de B12 no sangue. que é o que a Bianca começou a ter por suplementar. Porque não precisava, ela não estava Sim. precisando, entende? Enfim, porque ela nunca teve nenhum exame, nem eu, de falta de B12. Simples assim. E nem aquele negócio de... E talvez você não também. O pior dos E- sintomas é o oposto. Ele tira a concentração. Tira a concentração. Deixa a pessoa sem concentração nenhuma, o excesso de B12. Com excesso de É B12. péssimo. É. E, Dre, agora uma outra pergunta antes de você entrar nos alimentos emocionais, tá bom? Que é o seguinte. Eu já ouvi inúmeras vezes, e a gente já conversou sobre isso, por isso que eu vou te perguntar, para você poder compartilhar com a galera aqui. Eu já ouvi inúmeras vezes, por exemplo, terapeutas, coaches, treinadores, palestrantes que, eu fui ministrar um treinamento e eu fiquei acabado porque a energia das pessoas ali consumiram a minha energia e eu canalizei toda a minha energia para aquelas pessoas e agora eu estou... Aí eu já ouvi pessoa falar que fica 4 dias de cama depois de um treinamento. Aí já ouvi de tudo. A pessoa, nossa, eu fui fazer uma sessão de coaching e aí acabou com a minha energia, porque aquela pessoa estava com uma energia negativa e tirou toda a energia positiva que eu tinha. E assim vai. Terapeutas a mesma coisa. Palestrantes, eu fui dar uma palestra, mas bom, enfim. Aí antes de comentar qualquer coisa sobre isso, eu sei qual que é a sua opinião e o que você vive em relação a isso. Compartilha com a gente. O que você vive em relação a isso? Porque você, cara... vamos lá. A Andresa, quando abre a live, ela abre um canal de conexão que é uma energia muito forte. Muito mais do que positiva, é muito forte. E se doa, contribui fortemente, profundamente com a galera. 1, 2 vezes por dia. Algumas pessoas diriam assim, nossa, essa live, o pessoal está tão negativo ali que roubou toda a minha energia. A gente sabe que às vezes vem para as nossas lives, para os nossos eventos, pessoas que estão muito negativas. Como que você lida com isso? O que você sente? Qual a tua crença em relação a essa questão? Eu sinto exatamente muito amor e muito transbordar. Toda vez que eu ligo a live, eu sinto tanta energia, porque eu sinto a energia que vem, que ela não é só minha, é uma energia que existe dentro de mim, que se conectou com o coração de Deus e que a partir desse... Peraí. Tá. A chuva tá... Se a gente aproximar aqui, será que não ajuda? Tá muito chiado. Vê aí como é que... Você tá ouvindo o que a gente tá falando? Se eu falar mais perto, como é que fica? Tá melhor? Alô? Fica melhor? Tá chiando um pouquinho. Mas tá melhor assim? A gente Dá pra pode gente- até comentar. Pô, tá uma delícia. Aliás, é muito bom. É. Só para o pessoal poder entender. Só para o pessoal poder entender, que agora essa época que a gente está aqui em São Paulo, janeiro e fevereiro, chove demais e tá uma tempestade agora. Então você deve estar ouvindo um chiadinho, tá tudo bem. É de chuva, nada demais. Só aproximar um pouquinho mais o microfone, dá pra gente seguir. Isso, dá sim. Beleza? É chuva de verão, pessoal. Daqui a pouco passa. Chuva de verão. E eu acho que agora aproximando até o retorno ficou maior, né? Então eu ia pedir para você dar mais retorno pra gente, nem precisa. Tá top. Maravilha, bora lá.
E aí, então quer é dizer que chuva você... de bênçãos. É chuva de Não é bênçãos. verdade? É a crença. É a crença. É o significado que a gente dá. Sim. Né? E quando eu entro na live, Marcelo, esse tema é muito bonito você trazer, porque como você é treinador dos treinadores, e a gente lida muito como treinador com esse aspecto de muitas pessoas, de compreenderem que depois do treinamento elas vão precisar restabelecer totalmente suas energias porque perderam, porque outro roubou ou que foi embora. E, na verdade, isso vai acontecer diante da sua permissão e das crenças que você tem. Ou seja, quando você dá o significado, o sentido de que você está ali como um canal, que você é um canal, é um instrumento em que você vai passar o conteúdo e que tudo está passando por você, mas não fica com você. Eu gosto de dar um exemplo muito parecido com a meditação. Para que a gente possa meditar, a gente apenas observa. Os pensamentos vão passar por nós e simplesmente eles vão passar. Eu não preciso me identificar, eu não preciso parar naquele pensamento. Numa live, quantas vezes eu estou ali e eu vejo alguém, às vezes, tecer algum comentário, às vezes até acontece de ter críticas também, e como em treinamento vai ter sempre aquela pessoa que às vezes fica levantando muito a mão, ou que não gostou disso, não gostou daquilo. Se eu me identificar com aquilo, ou mesmo se dentro do treinamento, depois da identificação com a dor do outro, porque é óbvio, vamos dizer que a gente está dentro do treinamento e essa pessoa não é má, é o contrário, essa pessoa é muito legal, mas ela está sofrendo muito, que é o que acontece muitas das vezes. Eu vou ter o processo de identificação com a dor do outro, mas depois eu deixo aquela dor do outro com o outro e eu passo por aquilo. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa não consegue fazer esse processo de entender que é um instrumento divino, é um canal, e que mesmo que eu faça o processo de identificação, que é muito importante para que eu tenha a compaixão e o compartilhar e a empatia, a confiança, depois eu devolvo para o outro. Eu não preciso carregar o que é do outro. Até porque se eu fizer isso, vai ser injusto com o outro e comigo. Uhum. Então, eu acho que parte também, além da crença, da compreensão. Porque quando a gente coloca compreensão e sabedoria nisso, quem sentia vai dizer assim, nossa, interessante essa ideia. A partir de agora, eu vou para o treinamento entendendo que eu sou um canal, eu sou um instrumento, que vai existir muitos processos de dor, muitas pessoas que estão com energia baixa. Talvez, em algum momento, eu pode até ser que eu tenha me identificado tanto com aquela pessoa que a minha energia deu uma diminuída, já que somos energia, vamos fazer sempre o equilíbrio, mas depois, quando eu deixei o outro com a dor dele, eu volto para a minha realidade. Mas, às vezes, a pessoa não consegue fazer esse desapego. E é importante ter essa consciência para que, da próxima vez que isso acontecer, dizer, opa, deixa eu entender aqui o que aqui dentro de mim eu preciso trabalhar. Uhum. E aí a minha crença é nessa linha também. E como a gente abre esse canal para se conectar com Deus, com a espiritualidade e poder trazer para dentro do nosso evento essa energia forte, positiva, normalmente eu digo isso, que na realidade eu fico revigorado, sabe? Eu acho que a gente canaliza a coisa positiva, eu fico cada vez mais revigorado. E é engraçado que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal poder entender. Eu tenho um treinamento forte impacto emocional que é o COI, que a gente dorme pouco pra caramba e tal. E são 3 dias. Aí depois eu pego mais 8 dias de formação, da formação do treinador. Aí soma, são 11 dias, 10, 11 dias, direto, em pé, sem sentar, dando treinamento, falando. E eu não canso. Simples assim. Não perco a energia, entende? É simples assim. Por quê? Porque a gente fica com um vigor muito mais elevado por justamente ter um entendimento e ter a crença. Se eu acreditar que na realidade eu vou ficar acabado, cansado, eu vou ficar desse jeito. Sim. Agora, se eu acreditar que não, autorrealizar. cara, isso é um trabalho tão do bem, é um trabalho tão importante que vai ser tão do bem que vai só me fazer bem. E vai fazer bem, consequentemente, para as pessoas. Simples assim. Sim, É a vou crença. multiplicar. Sim. É a crença.
E a pergunta que você fez é como se alimentar espiritualmente. Aí tem espiritualmente e emocionalmente. Emocionalmente. O que acontece? O nosso corpo é muito fácil de todos que estão aqui nos ouvindo entender, porque eles fazem desde pequeno, desde que nasce. A criança já vai ter o cuidado com a alimentação, trocar fraldinha. E espiritualmente, como que eu, Andresa, me alimento no espírito? O espírito é aquela contramaré, lembra que eu conversei no início? Que enquanto a vida está o tempo inteiro nos convidando para a correria, para as distrações, o espírito ele só tem como ser alimentado no silêncio, na reflexão, na meditação, na oração, numa boa leitura, numa autoanálise, numa autoobservação, investigação. Então, como que eu alimento o meu espírito? É a partir de todos esses olhares para dentro. Então, toda vez que eu olho para dentro de mim, eu estou alimentando o meu espírito para entender o que ele quer, para entrar em consonância com aquilo que vivo. Porque o que acontece? Nem sempre o que nós já temos de crença teórica dentro de nós é o que nós conseguimos viver. Isso causa muita dor, porque às vezes a gente não se perdoa, não tem um auto-perdão, porque a gente não está sabendo viver algo ainda. Quantas vezes eu, Andresa, já não quis tomar uma determinada decisão, mas eu sentia que ainda não era o momento, eu não estava pronta. Então, dentro de mim, já existia tudo preparado, mas eu não estava ainda conseguindo viver. Então, quando eu vou me alimentando espiritualmente, é como se eu fosse criando músculos para o momento que aquela mudança, aquela decisão vai ser vivida externamente, através do corpo, através das atitudes. Então, o alimento do espírito, ele vem muito desse movimento de diminuir o alcance para o meu coração. É um caminhar dentro do coração. Ele é diário, ele é a partir de leituras, meditação, oração. E emocionalmente é quando eu percebo e entro em contato com minhas emoções. Então, diariamente nós temos milhares de emoções. Não tem como eu apertar um botão e dizer não vou sentir medo. Não tem como eu apertar um botão e dizer eu não vou sentir insegurança. A emoção, ela simplesmente vem. Tem um estímulo e ela surge. Diante desse surgimento, aí que eu vou trabalhar. O medo surgiu. Mas quem vai dirigir a minha vida? É o medo que surgiu ou a compreensão de que o medo apenas está querendo dizer para mim que eu tenho que me preparar? O medo é como se fosse um cinto de segurança. Ele está ali para me proteger. E se eu tiver essa compreensão, eu vou ser protegida por ele, mas não deixarei de dirigir o carro porque estou com cinto de segurança. Muito pelo contrário, irei dirigir mais segura. Então, quando as emoções surgirem na nossa vida, seja ansiedade, o que a ansiedade quer me dizer? Você tem uma coisa para fazer, essa coisa é importante, e eu preciso te ocupar antes dela, para que você já vá fazendo ela antes do tempo. Aí o que você vai dizer? Não. Um exemplo que eu gosto é assim, tem pessoas que levam para a cama reuniões, ex-namorados, chefe. Então, eu viro para um lado, eu lembro da reunião que eu vou ter amanhã. Aí eu viro para o outro, eu lembro do WhatsApp que não foi respondido. Aí eu viro para o outro, eu lembro do e-mail que falta ser feito. E eu esqueço que o único momento que eu tinha que viver ali era dormir, era o presente. E daí, o que acontece nesse processo? Eu vou perceber a minha ansiedade, que eu estou vivendo um tempo que não existe, que é o tempo de amanhã. E a partir do momento que eu percebo isso, eu digo assim, tá tudo bem. Eu compreendo, você quer me proteger, mas não é a hora agora, não. Agora é minha hora de dormir. Amanhã eu vou pensar nisso. É fácil? Não é. Mas quando a gente tem essa consciência, nós conseguimos dar comandos, que é aquele ensaio mental, que a gente conversa, tem até no livro. O que seria um ensaio mental para quem está nos ouvindo e não sabe? Você entra no estado alfa, você vai diminuindo o ritmo da sua respiração, e quando você sente que a frequência cerebral ela diminuiu, assim como você está mais leve, você começa a dar comandos. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou dormir serenamente, amanhã eu vou acordar e vou realizar tudo o que tenho que fazer e está tudo bem. E isso vai acalmando. Por quê? Porque vai me colocando no meu estado
presente. Então, essa nada mais é do que uma dinâmica de colocar no estado de presença. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, Má, quando vem essas emoções e nos tiram da realidade, porque o que a emoção faz é tirar-nos da realidade. Por exemplo, o medo. O medo está me colocando numa realidade de uma imaginação que muitas das vezes não existe, exceto aquele medo de cachorro correndo atrás de você, que é o medo real. O medo imaginário, que geralmente é o medo que leva à depressão, que leva à angústia, é um medo que está na minha imaginação. Então, quando eu trago esse medo para a realidade, eu consigo trabalhar com ele. Então, o que eu sempre falo com eles? Trazer isso para a luz, porque a partir do momento que eu coloco luz, eu vejo que aquilo tudo é fruto da minha imaginação e eu não estou na verdade. Aí uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi inclusive com você, que você compartilhou, enfim, tantos treinamentos que eu fiz, que inclusive você também vivenciou em outro treinamento de um americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é se tocar antes, por exemplo, de uma meditação. Richard Moss. Isso, Richard Moss. Por quê? Porque eu entro em estado de presença na medida que eu toco no meu corpo. Então, eu entro em total conexão comigo. É a mesma coisa de antes de eu vir aqui com você, eu disse, mas deixa eu ir ali, né, no toalete e tal. Mas, no fundo, foi já para me conectar com você. Por quê? Porque antes eu estava no programa que eu tinha feito. E, muitas das vezes, as pessoas elas não sabem fazer essa reconexão com o momento que está agora. Às vezes, tem pessoas que estão aqui, mas o coração está ali. Tem pessoas que estão na reunião, mas o coração está na casa. Tem pessoas que estão na casa, o coração está no trabalho. E isso causa muito medo, ansiedade, insegurança. Então, quando eu consigo identificar, aí eu vou fazer o alimento emocional. E como que é o alimento emocional? Primeiro começa com essa identificação do que estou sentindo, qual minha casa emocional. E quando descubro a minha casa emocional, eu percebo qual que eu desejo estar a maior parte do meu tempo, até porque não consigo estar em todos, até porque nós vamos ter várias emoções devido aos estímulos, mas eu vou saber sair daquela. Porque a minha casa é outra. Então, por exemplo, se quem está nos ouvindo, eu quero ter uma casa da gratidão. É buscar saber, porque cada indivíduo tem uma vivência de gratidão diferente, assim como felicidade, assim como alegria. Então, é eu perguntar para mim, o que é gratidão? Quando que me sinto grato? Que vai ser diferente para você, de quem está nos ouvindo. Então, é ter essa relação e começar a colocar isso, conforme haja possibilidade, no seu dia de forma concreta. Porque no início é mudança, é difícil, mas depois vira transformação. E quando vira transformação, vira o hábito. E daí você começa a fazer todo santo dia. Falando todo santo dia, bora pro livro? Vamos lá. Então, esse livro, quanto tempo que você levou para escrever esse livro, Dre? Esse livro, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho. Demorou, foi um processo lento, porque ele foi revisado várias vezes. Eu tinha muito carinho, muito afeto. Cada vez que eu ia num treinamento, eu mudava tudo. Vixe, Maria. Mudava. Porque você vai expandindo a sua consciência e nós nos mudamos, somos transformados todo dia. Então, por exemplo, na hora que eu for dormir agora, nós sabemos que células nossas são transformadas, são modificadas. Eu durmo de um jeito, acordo de outro. Imagina quando a gente vai no treinamento e tem uma expansão. Então, toda vez que eu me convidava para essa expansão, eu convidava já os leitores, futuros leitores, a já ter aquela Andresa que estava se transformando. Então, por isso que ele demorou muito, porque foi um processo de muita mudança também interna minha. Eu me lembro, você foi construindo ele, foi fazendo os treinamentos com a gente, as formações, foi construindo o livro, fazendo o livro. E, bem, o livro, ele hoje é considerado aí um livro como... De cabeceira, eles falam. De cabeceira, né? Não de prateleira. Tem uma galera que fala, você também fala que é o milagre da manhã brasileiro, né? Já saiu até em publicação. Até se você entrar Matérias. na Amazon. Não, entra na Amazon. Eles colocam isso lá embaixo. Aí eles denominaram assim, sensacional. Diz, né? Que eles dizem que é falado. É, né? Falado isso. Maravilha, maravilha. Sensacional. Fala um pouquinho do livro. De que forma que o livro pode ajudar uma pessoa? Porque é um livro que... Muito prático, né? Super prático. Antes de você falar do livro, quais as ferramentas que tem aí no livro? As ferramentas de desenvolvimento pessoal? Olha, tem de tudo. Tem desde
PNL, tem hipnose, tem constelação familiar, ferramentas da constelação familiar, tem muitas ferramentas. Tem física quântica. Sim, até tem o coaching Reinaldo Gianecchini, ele fala da física quântica. Tem coach por meio de perguntas. Então, assim, todas as ferramentas que nós, como treinadores, temos contato, eu coloquei para eles viverem na prática. Então, tem meditação, enfim. Eu trouxe 102 atitudes e em cada uma dessas atitudes eu busquei trazer, na maioria delas, uma ferramenta para que aquilo se tornasse realidade, porque eu compreendo que a teoria, ela importa, é muito importante, porque ela abre uma visão, até então a gente estava na vista, abre a visão, que é o amplificar, ampliar, mas se você não coloca na prática, ou não entende como aquilo vai para a prática, é apenas um momento legal que eu passei com o livro. Que às vezes é com palestra, às vezes a pessoa está lá e diz, nossa, foi um momento bacana, mas não me transformou. Então, as ferramentas, elas têm essa finalidade de fazer com que a pessoa coloque na sua prática, no seu dia a dia, e perceba como que de passinho em passinho, porque não existe pílula mágica, e eu não vendo pílula mágica, tanto que o livro todo se transforma alguém, eu digo, olha, o livro não, quem se transforma é você. O livro te ajuda e dá ferramentas para você se encontrar e pegar na tua mão para te ajudar a compreender, às vezes, que aquilo sozinho você não consegue. Basta eu crer.